Salve, salve, galera! E aí, galera? Todos aí prontos para mais uma viagem geográfica? É isso aí. Eu, professor Jorginho, olha só, Danilo, ó, professor Jorginho, me auto-chamando de professor Jorginho. E a Aldelinda, essa nossa querida intérprete aí, que está com a gente aí para fazer a acessibilidade, beleza? Então, vamos juntos, vamos lá, direto na tela, sem mais delongas. Aula 50.1. Olha, galera, é uma aula sobre meio ambiente. Ah, professor, de novo. Pois é, mas são coisas interessantes sobre outras formas de poluição. Professor, tem mais poluição? Tem outras formas de poluição. Você já ouviu falar na poluição eletromagnética? Professor do céu, essa para mim é nova. Fechou, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Poluição sonora, você já ouviu falar. Mas e a poluição luminosa? Essa aqui também ela é interessante. Poluição visual também você já ouviu falar. E vamos falar também um pouco sobre mobilidade urbana. Ok? Beleza. A habilidade. A gente quer que os nossos queridos alunos consigam avaliar as relações entre preservação e degradação da vida no planeta, nas diferentes escalas, ok? Então, nós estamos falando ainda de meio ambiente, preservação e degradação separadas por uma linha tênue, ok? Bem, olha só, vamos começando por esse assunto interessantíssimo, que é a poluição eletromagnética. A poluição eletromagnética, ela é invisível, ok? Olha só, então, a poluição eletromagnética, ela é invisível. Você não vê, eu não vejo. Ela existe e ela não faz barulho, ok? Ela não tem cheiro, ela não tem sabor, mas ela está no ar. Oh, ficou até um negócio bonito, né, Japa? Pois é, mas é sério isso, hein? Poluição eletromagnética, anote isso aí no seu caderno. Por quê, professor? Porque é novidade. São assuntos interessantes. Esses assuntos interessantes o examinador gosta de colocar na prova do Enem. Ok? Então, vamos lá no quadro para entender mais sobre esse assunto. Então, ela é invisível. Elas produzem um tipo de poluição capaz de influenciar o comportamento celular. Olha só, o comportamento não é do seu aparelho celular, não. É o comportamento das células humanas. Inclusive, até pode desorientar o voo de uma árvore. Opa, de uma ave. Que árvore? Pelo amor de Alá. Vamos lá. Não ri de mim, não, Japa. Olha só. O voo de uma ave, galera. Falei árvore. Meu Deus. Vamos lá. Olha só. Nós temos aqui uma cidade. Esta imagem mostra muito bem como é que ela acontece. Nós temos torres de energia elétrica, nós temos torres de sinais de telecomunicações, ok? Então, isso faz parte dessa poluição eletromagnética, ok? Bem, olha só, são redes de transmissão de energia, torres de alta tensão, antenas televisivas,
antenas de rádio, o próprio rádio, a telefonia celular, as telecomunicações como um todo, galera, os computadores, os televisores. Ah, professor, mas a minha televisão é Wi-Fi. Essa aí que tem mesmo poluição eletromagnética. Olha aí quando você vai esquentar seu rango, a sua comida, micro-ondas, também é poluição eletromagnética. Os aparelhos celulares também, ok? Com essa expansão, os campos eletromagnéticos podem vencer diversos obstáculos físicos, como gases na atmosfera, água até as paredes. Então, mano, é o seguinte, é muita coisa, não tem obstáculo para esses campos eletromagnéticos não, pessoal. Professor, o senhor pode dar um exemplo de que não tem obstáculo esse campo eletromagnético? Por exemplo, se eu colocar você dentro de uma sala totalmente fechada, por exemplo, eu estou aqui dentro desse estúdio, estou totalmente fechado, mas se o meu celular tocar, aí a Japa vai chamar minha atenção. Né, Japa? Vai dizer, professor, não pode tocar. Mas por que pode tocar? Porque está conectado. Então, se ele tocou, é porque essa transmissão está aqui dentro. Esse sinal eletromagnético está aqui ao nosso redor, a todo momento. Então, isso é uma poluição, ok? Só que eu vou contar um segredo para vocês, hein? O capitalismo não quer que a gente saiba disso, não. Não, porque ele não pode parar de vender. O capitalismo não para, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, e o que tem a ver, professor, a mulher dormindo ali? Pois é, a poluição eletromagnética está relacionada até o seu sono. Você sabia, você sabe, obviamente que sabe, que você tem uma glândula pineal, ok? Essa glândula pineal vai liberar substâncias no seu corpo, hormônios, para você dormir, que me fugiu agora a palavra, e você precisa descansar, ok? Então, se tiver um campo eletromagnético perto de você, vai cair a qualidade do seu sono, ok? Professor, dá um exemplo. O pior que pode ter, o pior é aquele telefone sem fio dentro de casa. Se tiver um dentro do seu quarto, tira, é poluição. E outra coisa, essa glândula pineal, se ela for afetada, você não vai ter uma qualidade de sono. Agora, imagine como cai a qualidade do sono das pessoas que moram num prédio, por exemplo, que tem toda a estrutura que eles precisam. Cai a qualidade de sono. E essa glândula pineal está relacionada, inclusive, à questão do envelhecimento. Você envelhece mais rápido quando você não dorme bem. Ok? Então, você pode também tirar o abastecimento do celular de dentro do quarto. Ah, professor, não consigo ficar sem. Beleza. Vai cair a qualidade do seu sono. É poluição eletromagnética que vai continuar dentro do seu quarto. Ok? Controle remoto dentro do seu quarto também, ali, o ar-condicionado. Então, muitas poluições eletromagnéticas que a gente não vê porque é invisível e faz mal para o nosso corpo. Ok? Vamos lá no quadro. Professor, agora eu entendi por que o senhor colocou essa mulher dormindo, professor. Pois é, o caminhão, não tem aqueles caminhões que são controlados por radar? Pois é, poluição eletromagnética. O avião precisa se comunicar com a torre e ele tem que ser exclusivo, hein? Por isso que os outros campos eletromagnéticos têm que estar desligados, como os celulares pessoais, ok? A torre de telecomunicação móvel também, ok? Então, galera, é muita poluição invisível,
inodora, incolor, ok? Dentre os problemas que essa poluição eletromagnética pode causar é mutação genética e o aumento da incidência de câncer. Professor, causa câncer? Chega aqui, meu diretor, vamos lá. Olha, existem estudos que dizem que se você ficar muito tempo no celular, ao ouvido, você pode, com o tempo, ter problema no seu cérebro. Professor, estou ficando assustado, mas eu prefiro assustar você e você ter a verdade, ter um conhecimento a mais, do que você não ficar sem saber sobre isso. Ok? Então, isso é perigoso. Vale apenas o suficiente, ok? Então, o celular, ele tem já estudos que comprovam que pode estar tendo incidência de câncer na cabeça das pessoas. Olha só que nível tecnológico que a gente está tendo, hein? Beleza, vamos lá no quadro, meu diretor. Pode alterar o ritmo biológico humano. Olha só, o sono, acabei de falar, ok? Aves ficam desorientadas quando expostas a campos eletromagnéticos. Então, influenciam até nas aves. Obviamente, afeta as aves migratórias, ou seja, elas conseguem perceber essas ondas eletromagnéticas no ar, ok? Vamos lá, um pouco de poluição sonora. Ocorre quando, num determinado ambiente, o som altera a condição normal de audição, embora ela não se acumule no meio ambiente, como outros tipos de poluição causa vários danos ao corpo e à qualidade de vida das pessoas, bem como a fauna e a flora. Professor? Ah, não, professor. Sinceramente, essa aí foi demais. Poluição sonora influencia na flora, na vegetação? Pois é. Daqui a pouco a gente vai ver mais sobre isso. Bem, fonte de ruídos. Você tem ruídos domésticos, industriais, nos bares, nos meios de transporte, rodoviários, aéreos, ferroviários. Isso, então, caramba, todo momento a gente está ouvindo barulho, ok? Então, olha só, figura 3, o título dela diz: distribuição em porcentagem e número de entrevistados segundo o tipo de ruído que mais os incomodam. A galera entrevistada disse que o maior problema é ouvir o barulho do trânsito. Aí, em segundo lugar, vizinhos barulhentos. Terceiro lugar, sirenes. Quarto lugar, barulho de animais. Rapaz, tem uns cachorros aí, meu Deus do céu, o bicho parece que só nasceu para latir, ó. Caiu uma folha, o bicho está latindo. Você conhece esse tipo de animais por aí assim, né? Tem. Imagine numa casa de um vizinho, onde o vizinho tem problema já para dormir e o cachorro do vizinho não para de latir. Imagine. Construção civil ficou lá em último lugar aqui nessa grande lista, ok? Beleza, galera? Então, é muito barulho que a gente tem todo dia, principalmente realmente no trânsito. O trânsito, nossa senhora, tem pessoas que buzinam por qualquer coisa. Isso traz uma falta de qualidade de vida. Como assim, professor? Traz falta de qualidade de vida. Você viver num ambiente onde tem muito barulho, você pode começar, inclusive, perder sua audição. E não estou falando só a nível de Brasil, nem a nível local, não. Estou falando isso a nível global. No mundo contemporâneo que a gente vive,
com alto nível de industrialização em várias partes do mundo, tem esse problema. Essas concentrações urbanas, muitos carros, né? Pessoas impacientes, é porque esse barulho também incomoda e deixa as pessoas assim, estressadas. Se deixa a pessoa estressada, isso é uma consequência desse barulho. Isso vai evidenciar na qualidade de vida da pessoa, que vai cair essa qualidade de vida. Ok? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, então quer dizer que essa poluição sonora, professor, faz cair a qualidade de vida das pessoas? Exatamente. Então tá aí, ó, efeitos negativos da poluição sonora na fauna e na flora. Olha só, dificuldade de adaptação dos animais ao cativeiro. Quando tem muito barulho, o animal perde a noção, inclusive, do tempo. Mudança de postura das aves e diminuição de sua produtividade. Os animais também ficam estressados com isso. Olha só sobre a flora, né? Olha só, lá nos Estados Unidos, os estudantes fizeram uma pesquisa sobre os efeitos do ruído sobre as plantas. Após 6 dias, apresentaram uma redução de 47% em seu crescimento, justamente por causa da poluição sonora. Segundo os cientistas da estridência persistente, que as fez perder grande quantidade de água através de suas folhas. Então, para vocês verem aí, sem falar que quem está exposto a muitos sons todos os dias e não não consegue sair dele, com o tempo pode ter problema de surdez, ok? E ter o som que deixa a pessoa sem essa capacidade de ter essa qualidade de vida, esse som pode prejudicar ao ponto de trazer surdez para você, ok? Então, beleza, vamos lá para a próxima, é a poluição luminosa. Professor, poluição da luz. Imagine você num lugar com muita luz. Imagina você acordar com um holofote na sua frente. Nossa Senhora, vai fazer você entrar num nível de estresse absurdo. Inclusive pode prejudicar sua visão. Então, é sim um tipo de poluição, a poluição luminosa. Este mapa que vocês estão vendo é um mapa interessante do planeta Terra à noite, ok? Olha só as regiões mais luminosas à noite no mundo. Aí, os Estados Unidos, região sul e sudeste do Brasil, nordeste, toda a Europa. Olha aqui o Japão, olha aqui a China, ok? Então, realmente, muitas partes luminosas no mundo inteiro. Mas vamos falar um pouco mais, vamos ver por que é considerada uma poluição. Beleza, olha só, a poluição luminosa começou há milhares de anos. Ué, professor, como assim? O fogo e a vela, mas não tinha tanto impacto como tem hoje, né? Beleza? Ó, por exemplo, se você faz uma fogueira na floresta à noite, assim, passando por um lugar, deixa lá, o animal não fica perto daquele fogo, não. Ele não gosta da luz à noite, ok? Beleza, vamos lá. Com a invenção da eletricidade no século XIX e com o surgimento das primeiras iluminações públicas no fim daquele mesmo século, nosso mundo foi tomado pela luminosidade da luz. Que luz é essa? A luz artificial. Isso aí. Essa luz artificial que traz essa poluição a que eu estou me referindo. Ok?
A poluição luminosa causa diversos impactos para os seres vivos. Os ciclos migratórios das aves, por exemplo, o ciclo reprodutivo de animais e plantas. Olha só, ciclo reprodutivo de animais? Como assim, professor? Vou conversar aqui com você. Chega aí, meu diretor. Digamos que tem um passarinho, está ali numa árvore, e aí tem um poste ali com a luz. Ele fica cantando. Ele pensa que está de dia. Então já alterou o ciclo daquele animal. Ele não entende que aquela lâmpada ali não é de dia. E ele fica cantando, querendo chamar uma passarinha lá para namorar, para dar uns beijinhos nela. Não é isso a Aldelina falando? É uns beijinhos nela, Aldelina. Então, aí, esse passarinho não vai conseguir. E quando amanhecer, ele vai estar estressado, ele vai estar cansado, e ele já não vai mais cantar, e nem sequer vai conseguir se reproduzir. Eu consegui uma passarinha para ele. Então, vai alterar. Olha só, uma lâmpada altera. Quando você acende uma luz à noite, vai um monte de mosquito para lá. Então, isso altera a dinâmica da natureza, ok? Aquela lâmpada não era para estar ali ligada, ok? Vamos lá, no quadro, meu diretor. Essa interferência leva os pássaros a se chocarem com prédios, montanhas, solo, ou até mesmo uns com os outros. Olha só, outro tipo de impacto que isso causa. A luz provoca problemas no sono, não só no sono dos seres humanos, ok? Mas também nos animais. Meu querido aluno, você precisa de escuridão para você dormir, tá? Professor, tem que ser tudo escuro? Sim. Quando você está no quarto, ele tem que ter o máximo de escuridão para que o seu sono seja um sono reparador, ok? Se tiver alguma luz, você pode até pensar que não, mas de uma forma inconsciente, o seu cérebro se incomoda um pouco com aquela luz, ok? Embora você pense que dormiu bem, mas às vezes o sono não é reparador, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor? Professor, então realmente é um tipo de poluição, a questão da luminosidade. Exatamente. Vamos para a próxima. Poluição visual. Olha só. Excesso de elementos visuais criados pelo homem, que são espalhados geralmente em grandes cidades e que promovem certo desconforto visual e espacial. Pode ser causado por, olha só, poluição visual está geralmente ligada ao capitalismo. Olha só, anúncios, propagandas, placas, postes, fios elétricos, né, claro, o lixo, torres de telefone, entre outros. Professor, como assim fios elétricos? Meu amigo, quando você vê aquele, às vezes você para e fica olhando um emaranhado de fio tão feio que eles não são só um problema elétrico, não, ele também é um problema de poluição visual, ok? Aquelas placas grandes de outdoor, olha só, aqui a imagem está mostrando, olha só. Se você parar para ficar olhando isso aqui, nossa senhora, você vai causar um acidente. Olha só essa avenida aqui cheio de propaganda. Estão vendo aí o que é poluição visual? Olha aqui em cima, mais, olha aqui embaixo, vários. Então, olha aqui, ó, Arroz da Mulher. Nossa senhora, então é uma espécie também de poluição, ok? Inclusive, às vezes causa até acidente de trânsito. Bem, um prédio feito de vidro pode refletir a luz do sol, criando uma poluição visual que obstrui a visão de quem guia veículos nas vias
e acaba contribuindo para formar ilhas de calor, que é um outro assunto que a gente já viu, né? Então, galera, imagina aqueles prédios, né, bem bonitão, tal, bate a luz ali. Meu amigo, é uma poluição visual. Além de falar que pode ser também uma poluição de luminosidade, porque é muito intenso o vidro, né, o espelho, ele dá esse reflexo muito intenso da luz do sol. E, obviamente, se ele vai dar esse reflexo dessa luz do sol, ele vai criar uma imensa ilha de calor. Aquela região ali vai estar muito quente, ok? Agora eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês da ilhas de calor. Para a gente relembrar aí, ó, uma área rural, ó, obviamente por ter florestas. Vou botar aqui um azulzinho. A temperatura vai ser amena, ok? Olha só, quanto mais se aproxima da cidade, mais aumenta o calor, ok? Mais aumenta, isso são chamadas ilhas de calor. Essa concentração desse calor, principalmente próximo a esse chamado selva de pedra, ok? Bem, a poluição visual pode ser causada pelo excesso de estímulos visuais presentes em um ambiente, geralmente causada pelo homem, como anúncios, cartazes, outdoors, até pichações pode ser considerado, e é, né, uma poluição visual. A exposição prolongada a esse tipo de poluição pode causar um desconforto visual e até um estresse. Além disso, pode distrair o motorista, causando acidente. Olha aí, falei agora há pouco. Algumas cidades possuem projetos de revitalização e conservação da arquitetura original daquele município, buscando equilibrar os estímulos visuais, deixando a cidade mais harmônica e esteticamente mais agradável. Ok? Olha só, lá em São Paulo tem uma lei chamada Lei Cidade Limpa, proíbe propagandas em carros, motos, ônibus, bicicletas, muros laterais de prédios, praças, viadutos, ruas, túneis e outras coberturas. Interessante, né, galera? Porque aí você não vai ter tanta poluição ao ponto de distrair você e, como falamos anteriormente, causar, inclusive, até um acidente, dependendo do tipo de propaganda que seja. Ok? Aí, ó, Dia do Combate à Poluição é comemorado em 14 de agosto e tem o objetivo. Qual o objetivo? Alertar todas as esferas da população sobre o grave problema ambiental que enfrentamos e buscar medidas para conter a degradação do nosso planeta. Bem, dia 14 de agosto. Foi um dia desse. Então, obviamente, é o combate à poluição atmosférica, poluição sonora, poluição eletromagnética, poluição visual, então poluição dos rios, dos lagos. Então são vários os tipos de poluição e nós temos que combater elas, né? Faz parte desse mundo moderno que a gente vive. Bem, mobilidade urbana. Professor, mobilidade urbana, o que é isso? É a condição que permite que deslocamento das pessoas em uma cidade com o objetivo de desenvolver as relações sociais e econômicas. Então, a mobilidade, ela é essa condição que permite isso às pessoas. Tem até pessoas que dizem assim, chega aí, meu diretor, vamos lá.
Ah, quando eu encontrei minha namorada, eu viajava, era 3 quilômetros, pegava o ônibus, eu fazia tudo por ela. Ainda tinha que ficar esperando o ônibus que só, e demorava 1 hora. Então, ele tinha, por questão social, né, essas relações interpessoais, essa pessoa tinha dificuldade dessa mobilidade urbana, ok? E olha, eu estou falando só uma situação. Essa mobilidade urbana, eu posso falar também a questão do trabalho. Tem pessoas que não têm uma boa mobilidade urbana, às vezes tem que acordar de madrugada para ir para o trabalho. Tem que acordar de madrugada para conseguir vaga dentro do ônibus, do metrô, de um trem, ok? Obviamente, eu estou falando de realidades um pouco distantes da nossa aqui, do nosso estado de Rondônia, ok? Já temos. Só que o principal transporte coletivo que a gente tem, principalmente aqui na maior cidade de Rondônia, que é Porto Velho, é a questão do transporte coletivo, o ônibus. Mas em outras regiões tem o trem, ok? Tem o metrô. Não é ainda a nossa realidade, ok? Ah, professor, mas tem o trem da Maria Fumaça. Não, ali é uma outra situação. Inclusive está até parado, não está nem para turismo, não está funcionando, ok? Vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá. Então, essa mobilidade vai vai fazer com que as pessoas tenham um maior fluxo de condições para trafegar de um lugar para o outro dentro de uma cidade de uma forma a contento. Beleza. Problemas de mobilidade urbana em nosso país, no Brasil, né, são gerados por diversos aspectos. Nós temos a má qualidade do transporte público no Brasil. Olha só, má qualidade de transporte público no Brasil. Eu não dei o exemplo agorinha. Agorinha eu dei o exemplo, não foi? Vamos aqui, diretor. Agorinha eu dei o exemplo. O namorado que ia ver a namorada, o ônibus demorava muito. Aí depois ele teve uma condição melhor, comprou uma moto. Aí depois teve uma condição melhor, comprou um carro. E aí, quantos milhares de pessoas, por não ter essa condição de transporte coletivo, compra carro? Aí vai gerar um outro problema de mobilidade, que vai ser os engarrafamentos nas grandes cidades. Ok? Vamos lá no quadro. Professor, é muito complexo isso. Exatamente. Bem, aí, ó, com o aumento da renda dos brasileiros, o pessoal vai querer carro, moto, então não vai mais querer depender desse transporte público de má qualidade. Redução de impostos do governo federal para incentivar a compra de carros. Opa, nós tivemos isso no Brasil mesmo, ok? Concessão de crédito, aumentou o crédito ao consumidor brasileiro. E a herança rodoviarista, ou seja, tem muitas rodovias no Brasil que permitem com que as pessoas viajem em seus próprios carros, ok? E, obviamente, o que acontece em todo o Brasil é a falta de planejamento urbano. Olha só esta imagem, espaço que 60 pessoas ocupam no trânsito. Olha aqui, um ônibus seria o suficiente para levar todas as pessoas. Olha aqui a bicicleta. Então, qual seria o menos sugestivo, né? Digamos assim, né? Vamos para o campo das hipóteses. Olha só o carro, todo mundo no seu carro, olha só. Grande reflexão, hein? 60 pessoas num ônibus, 60 pessoas numa bicicleta e 60 pessoas num carro. Isso é o pôster do Departamento de Trânsito de Munique, em 2001, para justamente levar as pessoas a fazerem reflexão sobre os meios de transporte no país. Então, galera, o certo mesmo era a gente ter um transporte coletivo público de qualidade, ok? Não esperar muito e ter também um ambiente com, por exemplo, ar-condicionado dentro desses veículos. E aí as pessoas optariam por não ter um carro, deixar o carro em casa e ir para o trabalho, por exemplo, de transporte coletivo. Olha aí os meios de transporte mais utilizados
no Brasil, olha só, ônibus ainda, né? Falta de qualidade, pessoas com baixos salários, a pé e, em terceiro lugar, o carro. Depois, bicicleta, moto, metrô, trem e táxi. E aí nós podemos falar também na mobilidade urbana sustentável, que envolve a implantação de sistemas sobre trilhos como metrôs, trens e bondes modernos, ônibus limpos com integração a ciclovias, esteiras rolantes, elevadores de grande capacidade. É o conceito que busca mudança em relação ao transporte tradicional. Beleza? Um ônibus, vamos lá refletir sobre isso. Um ônibus substitui 60 carros na via pública, polui 17 vezes menos, transporta 14 vezes mais. É o meio de transporte urbano mais seguro. Que legal, hein? Mobilidade urbana sustentável no Brasil. Olha só quem é. Em primeiro lugar, Rio de Janeiro. Depois, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e assim sucessivamente. Então, a gente precisa fazer essa acessibilidade para as pessoas, para os cadeirantes. A gente precisa ter um transporte coletivo de qualidade, ter as sinalizações verticais e horizontais para evitar, por exemplo, acidentes, e fazer sinalizações nas calçadas para as pessoas com problemas visuais e etc. Então, galera, ainda é uma utopia a gente ter esse mundo perfeito de qualidade para todos. Viram aí um assunto interessante? Muita poluição, vários tipos de poluições, mundo afora, inclusive algumas que você não conhecia. Mas anote aí tudo certinho, que isso você pode ver lá na sua prova do Enem. Beleza? Forte abraço, até a próxima.